E nesse calor todo, não só nós queremos frescor e precisamos de cuidados e hidratação. O nosso bichinho de estimação também precisa. Os termômetros estão aí, até 4 graus acima da média histórica. E por isso a gente veio entender um pouquinho mais com a ajuda da doutora Natália, que é médica veterinária, quais são os cuidados que a gente precisa ter com os bichinhos por causa desse calor insuportável, né, Natália? Muito obrigada por atender a gente novamente. Eu que agradeço. Bom, primeiramente a gente tem que pensar de que forma que esses animais regulam a temperatura, né? Então, diferente de nós, humanos, né, os cães, os gatos, eles não perdem o calor como a gente que transpira, né? Eles têm as glândulas sudoríparas, mas elas não são tão eficientes nessa diminuição do calor. Então, de que forma que eles vão perder? Através da respiração. Então, normalmente a gente vê que o cãozinho, o gatinho, fica com a boquinha aberta, né, para poder liberar esse calor. E também através do corpo, encostando em superfícies que são mais frescas para poder ter essa troca de calor. Por isso que ele gosta de ficar esparramado às vezes no chão frio. Isso mesmo, porque assim eles conseguem dissipar esse calor do corpo. Então vamos assim pensar que óbvio que o gato e o cachorro têm pelos e é muito comum a gente achar que aquele pelo todo está dando calor nele. E aí aquelas raças, né, que são mais peludas, Shih Tzu, por exemplo, é legal tosar. Aí tem uma pergunta, pode tosar total? Qual que é o limite da tosa para refrescar o bichinho? Então depende, você vai avaliar o tipo de pelo do seu animal. Então, no caso de animais que têm pelos simples, né, que é só aquela camadinha, são pelos bem uniformes, você pode sim fazer uma tosa, não totalmente, não deixar a pele totalmente exposta, deixa uma camadinha mais curta, né? Porque assim ele fica mais fresco e também não tem essa insolação direta na pele do animal, que pode até causar algumas queimaduras, né? E até futuramente desenvolver um câncer de pele se tiver uma insolação muito grande, né? E contínua. No caso de animais, por exemplo, o Akita, Border Collie, onde você tem a presença de pelos mais fininhos entre aqueles pelos principais, aí o caso não é recomendado a tosa, né? Então você tem que buscar uma outra forma, formas diferentes de aliviar o calor desse animal. Quais seriam? Então você pode brincar também de colocar um gelo na água desse animal, fornecer ração úmida, né, na forma de picolé, fazer uma tosa higiênica, né, ampliando até a região do peito, então pegaria somente a barriguinha, né, que é onde ele encostaria então no piso mais frio para poder fazer essa troca de calor. Dá para dar mais banhos do que o usual no cãozinho? Geralmente a gente dá banho uma vez por semana, manda para o pet shop, às vezes até mesmo em casa. Eu posso deixar ele brincar na água todo dia? Pode deixar ele brincar, mas tendo sempre o cuidado de depois lavar para retirar o cloro, né, no caso então o animal que vai entrar na piscina, depois lavar com uma água sem o cloro e secar bem, né? E assim, sempre com supervisão também, né? Que os animais têm alguns que têm mais o hábito de nadar, outros não tanto, não são tão acostumados. Então é interessante tomar um cuidado e supervisionar esses animais na hora de entrar na piscina. E tem a questão do ouvido também, não tem, Natália? Precisa tomar um cuidado também para evitar aí o desenvolvimento de otite. E aí, no caso, os gatos, a gente nunca vi falar de tosar gato. Tosa gato, persa, por exemplo, que é o gato tão peludo. Pode acontecer de tosar assim. Agora, gato já é mais complicado do que cachorro, né? Quem tem gato em casa sabe o quanto eles são estressados, principalmente com barulho e na contenção. Então, assim, os animais que são mais socializados, que já têm um costume, pode aceitar bem a tosa, né? No caso desses animais que têm pelo longo. Agora, alguns já não vão aceitar muito bem. E aí, o interessante seria fazer a escovação, né? A escovação que pode ser feita tanto em gato, também pode ser feita no caso desses animais que têm essa dupla camada de pelo, né? Para eliminar esses pelos que já estão morrendo, para dar uma aliviada nesse calor. Natália, a gente falou lá atrás do sorvete da ração úmida. O sorvete comum, aquele picolé de limão que eu costumeiramente chupo em casa, tomo em casa, o animal pode? Não acho que seja interessante pelo açúcar, né? Normalmente esses picolés que a gente consome têm açúcar, né? Fruta fresca, alguns animais aceitam bem, né? Então é bacana. Melancia, por exemplo. Bacana, isso. Oferecer e ver se ele gosta, se ele gostar, pode dar mais vezes. Pode sim. Tá. Na questão do sol, a gente sai para passear. Outro dia a gente mostrou uma reportagem do dog walker, sai para passear com o cãozinho. A gente às vezes à tardezinha sai. Que cuidados? Bom, agora nessa época de verão a gente tem que ter muitos cuidados com os horários, né? Então, para passear com os animais, sempre no horário mais fresco, né? Então, no início da manhã ou no finalzinho da tarde, já início da noite,
porque durante o período de sol mais quente, né, que seria entre esses horários, além da incidência, né, na insolação, você tem também a possibilidade de ter uma queimadura no coxim, né, na patinha dos cachorros. O cimento da calçada pode queimar, a patinha dele. Isso, pode queimar. Além também da insolação, né, o sol muito forte nesses horários. O cão de pelo claro, de pelagem branca, ele tem realmente, é verdade que ele tem mais incidência de ter um câncer de pele? Sim, sim. Principalmente assim, animais que têm o focinho rosado, ponta de orelha, né, com pouco pelo e essa coloração clara, sim, você pode ter maior probabilidade de desenvolvimento de câncer de pele. Né? Hoje em dia no mercado você tem até protetores solares utilizados para pet. Eu ia já te perguntar, né? se pode passar o protetor sim, da gente específico. Não da gente. Precisa tomar um certo cuidado porque os animais têm o hábito de se lamberem, né? Então, tanto o cão quanto o gato com pelagem clara, eles têm essa probabilidade sim do desenvolvimento de câncer de pele. E aí o cuidado que deve se ter, né, na escolha do protetor, é porque os animais, diferente da gente, eles se lambem e vão consumir esse protetor, né? Então é um risco. É legal que a gente, por exemplo, a gente gosta de um quarto com ar, uma sala com ar-condicionado. De boa o animalzinho também ficar nesses ambientes refrigerados ou pode ter algum problema, uma complicação para a saúde deles? Não, é bom sim. Na época que a gente está com muito calor, é bacana sim deixar eles num ambiente mais fresco, né? Em casa, os cuidados que deve se ter, né? Então, esses animais que não ficam dentro de casa, é muito importante as pessoas lembrarem que precisa de uma área sombreada, com uma boa corrente de vento, para esse animal poder ficar com um ambiente adequado para ele, né? Com água limpa, fresca. Algumas formas de você enriquecer também esse consumo de água seria a utilização de gelo. No caso de gatos, eles adoram água corrente, então você tem hoje em dia, né, disponível para compra aí umas fontes, né? Então tem água corrente e isso estimula que eles consumam mais água nesse período. Que sinais eu tenho de que meu cãozinho ou que meu gato estão desidratados? Bom, e até a respeito da questão da desidratação, bacana falar de pessoas que passeiam com o cão no carro, né? Então, que não tem um ar-condicionado e aí pode acontecer também a desidratação de forma bem grave. Né? Então, o aumento da temperatura nesse ambiente pode levar esse animal a ter uma hipertermia. Né? Ou seja, a temperatura dele se torna extremamente elevada e ele tem a desidratação. Então, os primeiros sinais, você vai perceber esse animal muito ofegante, ele pode ter sinais de vômito, diarreia, pode ter convulsão, até uma parada cardíaca. Então, é seríssimo, né? Deve-se ter, então, um local adequado para ele ficar numa sombra, com água disponível, fresca, para ele poder realmente liberar esse calor para se manter bem. Nunca, jamais, em tempo algum, deixar o cãozinho preso no carro. De forma alguma, de forma alguma. Mesmo que você pense assim, vai ser rapidinho. A temperatura do carro aumenta rapidamente, esse animal pode vir a óbito sim. A gente falou com a doutora Adriana sobre as crianças, Natália, e ela falou sobre o soro caseiro, que é importante você dar para a criança ou para outra pessoa, um adulto, enfim, que esteja com desidratação ou para recuperar em caso de vômito ou diarreia. Esse soro caseiro é indicado para pet? Não, eu acredito que o mais adequado seria, então, se o animal começou a apresentar sinais de desidratação e hipertermia, é procurar um médico veterinário na hora, para poder fazer, então, o soro endovenoso, para esse animal ter uma recuperação. Um animal que esteja inconsciente, que não esteja no seu estado normal, não é recomendado você forçar ou administrar algum líquido na boca dele, porque ele pode acabar engasgando. Muito obrigada, viu, Natália? Adoramos as orientações. Obrigada.